todos, sou o Blade Allspark, sejam muito bem-vindos ao meu canal de revisões Transformers. Preparei esta revisão especial para todos vocês, o HasLab Unicron. Este magnífico Transformer é um exclusivo que tenho muito orgulho em ter na coleção. De forma rápida vou mostrar a caixa que o trouxe e de seguida voltamos já a este mega titã. Temos aqui a caixa do Unicron, considero-a uma verdadeira obra de arte. Não é todos os dias que vemos uma caixa de um Transformer destas dimensões. E por falar nisso, quase que a caixa nem cabia aqui no estúdio. Para vos dar uma ideia, em altura 60 cm, em largura e profundidade 60 cm. É um cubo de 60 cm por tudo que é lado. E para vos dar uma noção de escala, trago aqui o líder classe Galvatron, só para ter aquela percepção de como fica este líder comparativamente a uma caixa destas dimensões. E rapidamente o retiro para vos continuar a fazer a demonstração da caixa. Vindo já aqui pela parte da frente, temos aqui o nome dele, o Unicron, e esta imagem lindíssima e magnífica dele no modo planeta, está sensacional. Aqui temos Takara Tomy, logotipo Generations, Transformers, Hasbro. Nesta lateral, novamente o nome Unicron, aqui Design by HasLab. Na parte de trás aqui da caixa temos a cabeça dele danificada e a flutuar no espaço, uma homenagem e uma referência ao filme de 86, assim aqui como outros Transformers também eles a flutuarem no espaço. Planeta Cybertron, aqui esta arte e design da nave do Squintyson, muitíssimo bem concebida e está muitíssimo fixe também. Ali um outro planeta ao canto. Esta outra lateral, a continuação dele no seu modo planeta, a continuação do anel e novamente o nome Unicron. Estas são todas as laterais, vou agora mostrar a parte superior e inferior. Na parte superior temos aqui o War for Cybertron Trilogy, Transformers, a continuação do planeta de Cybertron. Aqui na parte inferior, a continuação do planeta do Unicron e assim aqui a continuação do anel. Está verificada toda a caixa, voltamos novamente ao foco da nossa revisão. Temos aqui este magnífico Transformer, o Devorador de Planetas, Senhor do Caos e da Destruição, HasLab Unicron, no seu modo planeta. Está mesmo espetacular, parece que foi retirado do filme 86. Dizer também que este Transformer é mesmo muito grande e também pesado, ao fim e ao cabo. Mais à frente neste vídeo vou fazer umas comparações muito especiais e premium, não podem mesmo perder, que vai ser mesmo top, vai ser um espetáculo. Mas agora vou já mostrar-vos assim umas dinâmicas e uns certos detalhes neste modo. Quero já mostrar-vos alguns detalhes e alguns pormenores. Aqui estas garras dá para fecharem, ou então também dá para abrir. Aqui esta zona, este disco aqui em volta, temos duas tonalidades, não sei se depois no vídeo vai dar para reparar muito bem. Temos aqui um amarelo mais claro e aqui em volta é um amarelo escuro, aqui também um amarelo claro. E rodando aqui o disco, dá para termos esta dinâmica de abrir e fechar aqui a zona da boca. E temos agora também estas mandíbulas todas, ou estes dentes todos. Vá lá. Espetacular, mesmo sensacional. Vou agora fazer um bocadinho de zoom para vos mostrar ali os detalhes e os pormenores ali no interior. Também é sensacional, muitíssimo, muitíssimo fixe. Como podem verificar, temos ali este estilo de tentáculos, isso tudo, muito detalhado e muito pormenorizado, que é mesmo sensacional, que é mesmo espetacular. Vou só agora ajustar aqui as coisas, também para voltar a fechar aqui a boca e dizer o seguinte: todo este plástico azul aqui em volta devia ter vindo um amarelo. A HasLab não teve muito bem porque mostraram umas imagens ao início do projeto, para quem quisesse ir a este projeto, este Transformer, pronto, era assim tudo em amarelo e ficava assim tudo mais a corresponder. Ainda assim agora já estou um bocadinho mais habituado, até faz um certo contraste e até dá assim um realce diferente, já não faz tanta confusão. Continuo a dizer que não acho correto aquilo que fizeram, ou pelo menos deviam ter dado alguma justificação ou alguma desculpa, mas pronto, está como está. E também dizer-vos que toda esta zona do planeta temos vários ports compatíveis com Blast Effects. Vou-vos só dar aqui alguns pequenos exemplos, por exemplo, colocar aqui alguns poucos Blast Effects, só para vos mostrar que todo ele tem imensas zonas que é possível colocar-se imensos Blast Effects. Isto é só alguns pequeninos exemplos, temos imensos ports para este efeito, em volta dele todo, e por falar nisso, vou já mostrar-vos ele em 360 graus. Temos aqui este magnífico modo planeta do HasLab Unicron, cheio de detalhes e pormenores, muitíssimo fixe e, na minha opinião, muitíssimo bem feito. Está mesmo sensacional, fantástico mesmo.
Esta zona já mostrei-vos com bom detalhe e quero convidar-vos a fazer uma visita guiada pelo planeta para podermos ver outros pormenores muitíssimo fixe, começando aqui pela parte superior, este cinzento metalizado espetacular. Em vários pontos também verificamos este contraste azul clarinho com azul escuro. Desviar-me agora aqui um bocadinho. Este tom de cor de laranja com azul escuro e azul claro também acho que fica muitíssimo bem. Visto aqui pela parte de baixo também se verifica uma grande área ou zona com cinzento metalizado. Aqui da parte de trás acho que também está muitíssimo bem feito. Continua-se a verificar todos estes detalhes e pormenores. Dizer também que em volta dele tem vários destes encaixes compatíveis com Blast Effects. Imensos destes encaixes. Desviar-me aqui outra vez do anel. Para salientar também que estes picos são num plástico flexível, então não tem muita tendência de se partir ou danificar. E voltando aqui ao ponto inicial, para dizer-vos que antes de ir às comparações magníficas que tenho preparadas para vocês, vou também trazer agora uns acessórios espetaculares e muito especiais que quero mostrar-vos. Temos aqui o manual de instruções do Unicron e eu considero premium, por essa razão trouxe para partilhar com todos vocês. Mostrar já aqui a primeira página, temos esta imagem sensacional aqui do Unicron, espetacular. Estas definições técnicas eu vou deixar na descrição, tanto em português como em inglês, pois se quiserem ir ver. Mostrar-vos também aqui este texto, se quiserem pausar o vídeo para ver um bocadinho melhor este texto todo. E aqui esta frase, também muitíssimo porreira. Esfolhar aqui de forma rápida, para verificarem que todo ele é colorido. Não há aqui nada do manual que seja a preto e branco. E aqui uma nota aqui interessante e importante que é, isto não está muito bem explicado. Aqui o planeta, para ser colocado na base dele, temos que abrir aqui estes painéis e depois abrir isto, e basicamente temos aqui uma peça de plástico. Ela, em vez de ir para o lado de fora, tem que sempre vir para o lado de dentro. Nunca se colocar para o lado de fora, senão pode estragar, pode partir, pode mesmo danificar. É sempre para o lado de dentro. E mostrar agora aqui esta imagem final também sensacional. Esta frase característica também. E este então é o manual do Unicron. Vou já trazer o resto dos acessórios. Mostro-vos já os acessórios mais pequeninos que vêm com o Unicron. É a representação destes dois Transformers, do Rodimus Prime e do Galvatron. No meu ver, eu acho que o Rodimus Prime está um bocadinho mais bem feito que o Galvatron, mas eles também são tão pequeninos que também não é por aí. E para vos dar assim uma ideia de escalas e tamanhos, comparo aqui com uma moeda de 5 cêntimos, só para verem como eles são mesmo muitíssimo pequeninos. E também, se for o caso de terem a arca, também dá para mostrar-vos aqui com o Optimus Prime. E então ficamos aqui agora com 3 representações de pequeniníssimos Transformers: o Optimus Prime, o Galvatron e o Rodimus Prime. E acho que ficam muitíssimo fixe mesmo. Mas retirando agora aqui o Optimus Prime, que ele não faz parte deste conjunto, era para vos dar assim a noção de como estas figuras são mesmo muitíssimo pequeninas, estes acessórios muitíssimo porreiros. E vou agora continuar a mostrar-vos mais coisas muito fixe. No leque dos acessórios temos também então esta base em plástico transparente, que tem vários pequeninos encaixes para estas mini representações de Transformers. Eu por norma costumo pegar aqui no Galvatron e colocá-lo assim na ponta oposta. Fica então aqui o Rodimus Prime, ali o Galvatron, e ficamos então assim aqui com o display que, na minha opinião, está assim porreiro e fixe. Estes suportes rodam 360 graus cada um, independentemente. E mostro-vos também aqui a nave dos Autobots, que na minha opinião está muitíssimo bem feita e detalhada, como podem verificar. Aqui também pintada em cinzento prateado, e ambas as asas e aqui ao centro. Como também tem aqui um encaixe, eu costumo encaixar assim aqui. Na minha opinião representa muitíssimo bem também uma situação do filme de 86 e está altamente. Vou agora trazer algo também muito interessante. Trago aqui a cabeça do Unicron para mostrar-vos vários detalhes e pormenores altamente. Aproveito para dizer que quando está transformado no modo planeta, não deixo a cabeça dele lá encaixada, com receio de danificar a pintura. Toda esta zona aqui é pintada e então por essa razão costumo deixá-lo no display, que ainda agora mostrei. Depois irei fazer uma demonstração muitíssimo fixe. Mas para já vamos ver os detalhes e pormenores espetaculares. Depois já mostrar-vos os vários detalhes e pormenores que temos aqui nesta cara ou máscara de dano de batalha, ou Battle Damage. A posteriori depois irei trocar por outra que é completamente limpa, que não tem estes danos e estas situações todas danificadas.
mas eu acho que esta está tão bem feita e tão espetacular, quis mesmo trazer para vos mostrar também, assim como isto é uma boa homenagem mesmo ao filme de 86, quando o Rodimus Prime destrói o Unicron e então fica assim esta cabeça toda danificada a flutuar no espaço. Como podem verificar, também temos aqui este olho partido, assim aqui como este também. Este aqui também está todo quebrado e está mesmo espetacular. Aqui também temos alguns detalhes, aqui nesta zona também, toda esta zona aqui. Mostramos aqui também, aqui em volta, aqui também tem. Isto é uma dinâmica que dá para mexer os olhos, também já vos irei mostrar. Aqui também está cheio de detalhes, à frente e atrás. E então está mesmo espetacular. Também temos aqui algumas articulações, esta zona aqui roda 360 graus, como podem observar. Aqui a parte da boca dá para abrir e dá para fechar. E também aqui os dentes, também temos aqui um bocadinho de movimento. Falando nos dentes, eles vinham nesta cor de plástico azul, mas o que era suposto vir de fábrica era neste cinzento metalizado. E como isso fazia-me um bocado de confusão, eu tentei logo fazer aqui um bocadinho um custom, então pintei tentando que a tinta correspondesse mesmo a este cinzento metalizado. E vendo aqui ao vivo, eu acho que a cor corresponde muitíssimo bem. Não sei se depois na câmara irá dar para ver, mas eu acho que ficou a corresponder bem a este cinzento metalizado e acho que até ficou porreiro. Dizer também que em relação aos olhos, eu por mais que os movimentos, e esta máscara até tem os olhos partidos, como ainda agora disse, e com a outra, por acaso os olhos estão aqui normais, também já irão ver, mas não dá para ver aqueles a mexerem de um lado para o outro. Contudo, também já fiz um upgrade e depois irei fazer um vídeo mais pequeno, muito mais pequeno, a mostrar-vos só essa situação dos olhos, mas para ligar basta este dispositivo que é um ímã e então basta só chegar perto, nem é preciso encostar e então agora consigo-vos mostrar sim eles a mexerem para um lado e para o outro ou então assim a parecer que estão mesmo a olhar para nós. Está mesmo altamente e assim fica mesmo brutal. Vou agora já desligar isto depois tem outras dinâmicas, que depois falarei nisso quando fizer o vídeo. E vou agora dar aqui só uns ajustes para fazer aqui uma comparação também muitíssimo porreira. Para dar-vos uma ideia das dimensões da cabeça do Unicron, optei por trazer o Starscream modo terrestre da Earthrise e escolhi o Starscream porque há um episódio do cartoon G1 a seguir ao filme de 86, esse episódio é muitíssimo fixe e aparece o Starscream modo terrestre, assim como a cabeça do Unicron completamente também cheia de Battle Damage. Obviamente que a escala aqui não tem nada a ver com a do cartoon, mas pronto, é só para dar assim um bocadinho este exemplo que acho muito engraçado e assim já estão a ver o tamanho aqui da cabeça do Unicron. Esta parte aqui dos detalhes e dos pormenores de máscara de Battle Damage ainda agora mostrei-vos, por essa razão vou já trocar pela outra e basicamente desencaixa aqui pela parte de baixo e agora podem já observar que temos aqui muitos mais ínfimos detalhes e pormenores. Assim como agora também já se vê melhor os olhos e até inclusivamente a dinâmica de mexer de um lado para o outro. Dá só assim uma pequenina pista referente a esse episódio do G1, é que estes olhos supostamente são do Metroplex. Não só, mas depois também tem que ver o episódio que está muitíssimo porreiro. Tirar agora aqui este queixo. Agora também dá para ver melhor aqui este custom que eu fiz, aqui ter pintado os dentes. Acho que até ficou assim porreiro, assim porreirito. Vou já trazer agora o outro queixo e aqui este azul corresponde também aqui ao resto do plástico. Eu acho que está muitíssimo fixe. E agora a máscara sem ser de Battle Damage. Também, na minha opinião, gosto imenso. Aliás, gosto mesmo desta máscara. Eu gosto das duas, mas esta pronto. Gosto um bocadinho mais, não está assim toda danificada nem nada. Dizer-vos também que é válido para ambas as máscaras. Aqui e aqui são pontos de Blast Effects, são compatíveis com Blast Effects, portanto dá para encaixar aqui, como aqui, e é igual em ambas as máscaras. Era só para dar-vos como exemplo. Vou só agora ajustar aqui a situação e trazer aquele display de plástico transparente para mostrar-vos assim uma dinâmica muitíssimo fixe aqui com a cabeça do Unicron. Na minha opinião, acho que fica assim um display muitíssimo fixe e interessante. Digamos que para conjugar todos os acessórios que vêm com ele e também enquanto ele está no seu modo planeta para preservar e não danificar assim nada na pintura na cabeça,
prefiro na minha coleção ter assim em display. Tanto dá com esta máscara sem Battle Damage ou com a outra com dano de batalha. Ambas acho que ficam muitíssimo fixe e assim ficam todos os acessórios aqui todos juntos. Não há aquele risco de se perder nenhuma peça nem nada e acho que fica muitíssimo interessante. Contudo, é a minha opinião para a minha coleção. Vou agora trazer novamente o Unicron no seu modo planeta e então fazer umas grandes comparações espetaculares para vos mostrar. Para as comparações trago o Studio Cell para verem como fica com o ASLAB Unicron, o Primus da Takara Tomy e vou agora trazer umas comparações especiais. Quero mostrar-vos aqui esta comparação especial do Megatron ser reformatado para Galvatron e como eles ficam com o ASLAB Unicron. Preparei esta mega comparação para mostrar-vos também o Metroplex da Takara Tomy, Optimus Prime da linha Earthrise, Hot Rod da linha Studio Series, Starscream também Earthrise, Megatron da linha Siege, Trypticon da Hasbro Titan Returns e espero que tenham gostado de todas estas comparações que foram feitas com este modo planeta. Vou agora preparar tudo para iniciar a transformação do Unicron. Para dar início à transformação começamos por retirar aqui esta peça aqui. Também aproveito e desencaixo já esta zona aqui também e do momento fica assim. Vou agora tratar da parte inferior, que é muito parecido com o que eu acabei de fazer na parte superior. Desencaixamos aqui esta peça e esta sai aqui de baixo. Vou dar início agora à remoção do anel aqui do modo planeta. Ele já está solto na parte superior e inferior, agora é só chegar aqui e puxar. Vou usá-lo agora aqui de momento no estúdio. E remover também este lado direito, aqui esta zona só certificar que está bem desencaixada na parte de cima e então também é só puxar. De seguida já irei mostrar depois como se faz a transformação deste anel nas duas asas para o Unicron. Vou agora mostrar-vos como se transforma uma das partes do anel numa das asas depois para o Unicron quando for no modo robô. Pegando assim desta maneira, assim neste sentido, roda-se aqui esta parte. Esta zona roda-se toda, baixa-se, chegando agora aqui esta zona vira-se, esta ponta direita-se, chegando agora um pouco aqui mais abaixo, desencaixa-se, roda-se, esta ponta aqui também se pode já endireitar e esta zona agora aqui também endireita-se e encaixa-se aqui nesta parte. Depois tanto dá para encaixar deste lado como do outro, se em vez de ser assim, se uma pessoa colocar assim deste lado, é igual. E praticamente já está feita aqui uma das asas para o outro lado, para a outra asa. É literalmente a mesma coisa, pegando no mesmo sentido, a transformação é exatamente igual. E pronto, temos aqui uma das duas asas transformadas. Vou agora continuar com a transformação do Unicron. Continuando aqui a transformação, agora vou ter de retirar aqui todos estes painéis e eles basicamente é só desencaixar-se. De vez em quando é um bocadinho de luta, mas a ver se corre assim bem à primeira. Agora é só desencaixá-los assim e assim este já está a dar um bocadinho mais de luta. Encaixá-los assim e assim. Esta zona aqui já está. Agora vou a este outro lado, vai ser a mesma coisa, é desencaixar tudo, desencaixar a peça por completo, aqui também da parte superior também, já está. E agora é encaixá-los uns nos outros. Pronto. Eles vêm assim para aqui. Este vai agora aqui para a parte de cima. E este vai aqui para a parte de dentro. Vou tentar também mostrar-vos bem como é que se faz. Aqui a transformação. Esta parte também já está. Agora vou aqui para a parte de baixo. Mas começo aqui para esta zona. Desencaixar também tudo. É a mesma coisa que a parte de cima, só que este aqui até já desencaixou. Pronto, é agora aqui este lado. E agora os painéis todos. Este vai aqui para dentro. Este também tem que se desencaixar e passa para aqui. E este vai para aqui. Pronto, esta parte aqui até colaborou bem. Agora aqui para o vídeo, esta aqui correu bem. Esta aqui já está. E agora esta zona aqui também é a mesma coisa. É desencaixar os painéis todos. E agora é só encaixar uns nos outros. Quando eles não colaboram logo ao início, é que é um bocadinho
mais chato. É assim, isto parece que estou a fazer muita força, mas não, é mesmo só uma questão de jeito. Eles por vezes é que não colaboram e então estão assim tão bem encaixados. Oh, já está. Pronto, eles de vez em quando é que dão aqui um bocadinho mais de luta, mas a coisa depois corre bem e está feita. De momento a parte dos painéis já está despachada. Toda esta zona agora aqui dos picos desencaixa-se assim aqui, encaixa-se aqui e aqui eles agora desencaixam-se e baixa-se um bocadito. Aqui esta zona é desencaixar só aqui esta parte e do outro lado é a mesma coisa. Aqui esta zona também roda já assim aqui para cima, pronto, fica já assim. Esta parte aqui também desencaixa-se, roda já assim para cima. Ficamos já aqui com esta parte também preparada para o que vem a seguir. Esta zona aqui também desencaixa-se e solta-se aqui a parte assim de onde estão os picos. Vou agora tratar da parte inferior, continuar aqui a transformação, mas na parte inferior. Nesta zona agora vou ter de desencaixar estes painéis daqui, desencaixos e depois desencaixo um do outro. Há pouco no manual de instruções falei numa peça que no modo planeta tinha que ficar sempre virada para dentro. Esta peça aqui tem que ficar sempre virada para o lado dentro do planeta e nunca para o lado de fora. Agora vou ter de passar isto tudo para ali para a frente, mas também começo já a encaixar aqui uns nos outros, para também facilitar um bocadinho mais o processo. Esta zona aqui, este painel também encaixo já aqui, já ficam assim encaixados. Agora mostrar-vos melhor, vou ter de desviar um bocadinho para passar aqui esta zona e aqui volta-se a encaixar. Agora aqui na zona da frente encaixo tudo, assim muito bem encaixado. E girar agora aqui um bocadinho, tenho que encaixar estas zonas aqui, estes encaixes, aqui nesta parte de baixo, está aqui estas zonas também que encaixam aqui. Então encaixar isto tudo, já está, assim, bem encaixadinho. Continuar, voltando novamente à parte superior, tenho que desencaixar esta zona daqui e depois dar um jeito aqui na parte de cima. Mostro-vos já então como é que se faz. Esta parte desencaixa-se daqui. Esta é daqui e levantamos agora, assim, e temos agora aqui esta zona que roda-se tudo aqui para a parte da frente. Pronto. E esta peça vai ter de virar toda assim aqui para esta zona da frente. Como podem verificar, dobrou mesmo tudo para ali. Aqui agora temos este encaixe e este, que vai encaixar aqui e aqui. E é só pousar, encaixar bem. E já está. Vou voltar outra vez para a parte de trás. Temos que desencaixar agora esta zona, que vai dar origem aos dois braços, e vou mostrar como é que isto se faz. Então temos que agarrar assim um bocadinho com força, isto agora é preciso um bocadinho de jeito, e separar assim um do outro, abrir agora um para este lado e o outro para o outro lado. E de momento ficamos com os braços assim. Para agilizar a transformação dos ombros, ser um pouco mais fácil e mostrar-vos melhor, vou começar por retirar todos estes painéis, tanto deste lado como daquele, e para o fazer tenho que segurar aqui em ambos os pés e agora fazer aqui um bocadinho de pressão, pronto, e agora vou passar isto tudo já aqui mais para a parte de baixo e assim, depois já vos vou conseguir mostrar melhor aqui a parte dos ombros. Deixem-me só agora passar isto tudo aqui para a zona inferior. Vou agora dar aqui uma arrumação e vou já tratar aqui dos ombros. Como podem observar, assim é muito mais fácil para mostrar-vos e também para concluir a transformação do ombro. E é isso mesmo que vou já fazer. Esta peça tem que encaixar ali, isto tem aqui uma dobradiça e isso tudo, e ao mesmo tempo também tem que estar a segurar aqui nesta patilha para ela ficar bem fixa. Contudo, também tenho que fazer pressão, então vou já mostrar como é que se faz esta parte. Vou já então fazer a transformação aqui deste ombro, chegar aqui e agora fazer aqui alguma força e pronto, como já ouviram assim o estalo, já está bem encaixado. Este lado é exatamente a mesma coisa, seguro aqui a patilha, dobro e encaixo e agora venho aqui e também já fiz o mesmo estalo. Como podem ver, de momento já está este ombro e este já estão no devido local. Agora baixo aqui este braço, isto faz aqui um bocado de barulho, mas é mesmo assim,
E este também vou já baixar. Pronto. Ambos os braços já estão na posição correta. Vou agora terminar a transformação das pernas. Para concluirmos aqui a transformação das pernas e dos pés, vou mesmo já começar por aí, vai ser mesmo pelos pés. Endireita-se aqui esta parte e esta lateral também. E aqui a parte da frente. Este lado também é igual. Endireitamos assim, aqui e aqui. Até agora tudo ok. Esta peça vai vir aqui para baixo, assim, aqui, é igual para ambos os lados, e aqui é a mesma coisa, vai vir tudo aqui para baixo. Pronto. Agora vamos encaixar, antes de encaixar ali, temos que baixar esta parte assim para aqui, puderam ver ali esta zona, e aqui também é a mesma coisa. Assim, agora sim vamos encaixar aqui estes dois encaixes aqui, este lado depois é a mesma coisa, é igual. Agora pega então nisto tudo, nestes painéis todos, e encaixa-se aqui nesta zona e já está, este lado aqui já está, fecha-se assim, e este aqui é igual e também já está, e fecha-se assim aqui. Pronto, de momento toda esta parte já está. Falta agora só concluir os painéis laterais, vou já tratar agora dessa parte. Nesta zona aqui, esta peça toda vai ter de vir aqui para dentro. Sim, tentar mostrar-vos o melhor possível. Mas é colapsar todas estas partes aqui para dentro. E agora temos que juntar aqui, fazer um bocado de força e até ouvir-se este clique. Ouvindo este clique, já está bem encaixado e está bom. Esta parte aqui agora vai encaixar aqui. Esta zona então encaixa assim aqui. Temos que abrir agora um bocadinho, pois este pino aqui vai, esta peça vai agora para aqui esta zona e encaixa aqui neste pino. Isto de vez em quando, ok, não ajuda logo à primeira, mas depois até vai. E agora este encaixe vai encaixar aqui neste painel, pronto, este lado já está. Este aqui é a mesma coisa, é literalmente a mesma situação, portanto todas estas peças vão ser colapsadas aqui para a parte de dentro, assim, como podem verificar. Agora temos de encaixar este encaixe aqui, é tal e qual a mesma coisa que ainda agora, é fazer força. Dá assim um encaixe, já está bem encaixado. Esta peça sobe para encaixar neste, segurar neste painel, já está. Esta desliza para aqui, temos que levantar esta, vai encaixar aqui nesta zona, isto de vez em quando, ok, já está, e encaixa agora neste pino. Já está, e esta parte, este pino, vai encaixar neste orifício e está feito. Pronto, as partes das pernas já estão completamente transformadas e os pés também, novamente para a parte da frente e para a parte superior. Vou dar início agora à transformação de toda esta zona para revelar o corpo do Unicron, e então tenho que começar já por desviar aqui esta peça de ambos os lados, é igual, e todos estes painéis estão encaixados aqui na cintura dele. Então agora isto vai fazer um estalo, mas é mesmo assim, tem que se desencaixar e faz um bocadinho de pressão para fora, desencaixa-se isto tudo, aqui na parte de cima desencaixa-se também aqui esta zona deste painel, desencaixa-se aqui, esta zona destes painéis todos já podem, estes painéis todos já vão aqui para dentro e levamos, rodamos tudo aqui para trás. Agora, esta zona tem que subir e descer tudo até assim aqui abaixo, até encaixar aqui. Agora, descer um bocadinho a mais até encaixar aqui. E já está encaixado. E agora roda-se. Vou já começar a ajustar aqui a zona dos picos, que é para depois não estar a estrovar muito. Esta zona toda vai para aqui. Esta zona aqui dos picos encaixa-se aqui mais ou menos bem, o melhor possível aqui a mochila. Isto agora costuma dar aqui um bocadinho de luta.
esta peça vai ter de encaixar assim aqui, e ambos os lados é a mesma coisa. Portanto, deste lado já está, falta agora encaixar deste lado, também já está. E como podem observar, já temos agora aqui o corpo do Unicron, só falta agora dar os últimos acertos finais e já está praticamente a transformação concluída. Falta só posicionar as pernas dele para a frente, e para esse efeito é levantar aqui estes painéis. Tenho que também agora ajustar aqui um bocado a zona do antebraço e pegar assim aqui na perna e passá-la aqui para o lado da frente, como podem verificar. E esta é a mesma coisa, ajustar aqui o antebraço, levantar aqui um bocado os painéis, só para agilizar um bocadinho mais aqui a passagem, e vai também agora aqui para a frente. E ambas as pernas, de momento, já estão bem posicionadas. Falta agora revelar ambas as mãos, e para esse efeito é empurrar aqui esta zona assim para a parte de trás até dar um clique, assim e assim, como podem verificar. As mãos já estão reveladas, falta agora as asas e a cabeça, e é o que eu vou já fazer. Para encaixar as asas é só verificar como é que está aqui a posição e corresponder bem, e então é só encaixar e rodar até dar assim também um pequeno clique, ficar na posição certa. E deste lado é a mesma coisa, deste lado agora está para aqui, portanto vou ter de colocar esta asa assim desta maneira, fazer assim, também rodar até dar aqui um clique, e ambas as asas já estão. Para dar como finalizada toda a transformação, só falta colocar aqui a cabeça dele, e como podem verificar é um Transformer magnífico, muitíssimo grande, é espetacular. Para mim marca um enorme destaque na minha coleção. Vou agora mostrar-vos os detalhes deste modo robô sensacional. Como podem observar, ele é muitíssimo detalhado, diria mesmo infinamente detalhado e pormenorizado. Está mesmo espetacular. Se já no modo planeta ele tinha imensos detalhes, no modo robô não fica mesmo nada atrás. Aqui na parte das mãos temos um cinzento metalizado, os dedos também poderiam ser cinzento metalizado, mas pronto, ainda assim acho que está porreiro. Zona da cintura também cinzento metalizado, zona do peito também. Vou tentar fazer aqui um bocadinho mais o zoom para mostrar-vos ainda mais os detalhes e os ínfimos pormenores. Zona do ombro, zona do antebraço. Espetacular mesmo, na minha opinião está sensacional. Aqui a parte das asas, na minha opinião, gosto muito como elas estão feitas, como elas estão concebidas. Para mim acho que estão muitíssimo porreiras, bem feitinhas, gosto imenso assim de como elas estão. A parte da cara já vos tinha mostrado em bom detalhe e pormenor, por essa razão não vou agora aprofundar muito na zona da cara dele. Vou assim agora mostrar-vos ele a 360 graus para verem como ele é em toda a sua volta. Mostro-vos agora nos vários ângulos, e é certo que tem estes painéis aqui nas pernas, este cable e também nas costas, entre aspas, assim como podem ver esta mochila, mas ainda assim acho um Transformer muitíssimo bem concebido, na minha opinião. Está muito bem feito. Mostrar-vos agora toda a articulação. A zona da cabeça, olha isto para cima, não dá para olhar nada para baixo, olha isto para a esquerda e para a direita. Aqui a zona da boca abre e fecha, aqui esta parte roda 360, esta zona aqui atrás dá para ajustar um bocado, a nível depois também de termos mais articulação com os braços, e por falar nisso vou já mostrar também os braços. Dizer só que as asas também rodam 360, aqui a parte dos braços temos esta amplitude, ele faz um bocado de barulho, mas temos esta amplitude. A nível também de rodar, roda 360, só que o ratchet é muito forte e também vai fazer muito barulho. Eu vou-vos dar um bocadinho de exemplo, mas ele roda mesmo os 360. E ele roda mesmo, a sério, que ele chega a rodar os 360, mas tem muita força. Aqui também temos esta articulação, como podem verificar. Zona do cotovelo vai assim a 90 graus. Vou mostrar-vos assim mais ou menos bem, 90 graus. Aqui a parte das mãos temos uma articulação de 360 e dá para, os dedos são todos individuais, dá para articulá-los de forma individualmente. Aqui este tem uma ball joint, fecha aqui esta zona toda e depois cada um deles
fecham e dá para, digamos assim, fazer assim um punho fechado, ou, lembrei-me agora, também dá para fazer assim um like. Se puderem deixarem um like no vídeo também agradeço imenso. Aqui a zona da cintura dá para rodar também bastante, mas depois chega a bater aqui no backpack e já não dá mais, mas tem boa articulação. Vou agora mostrar-vos a parte de baixo das pernas, pés, e vou agora mostrar-vos a parte de baixo. Aqui na zona inferior, levantando estes painéis, mostro-vos já que ele faz a esparregata ou full Van Damme, mas o facto de ter aqui algum peso não aguenta e a perna acaba por baixar. Também temos aqui uma rotação de 360. Esta parte aqui toda vai isto tudo assim para a frente. Tentar mostrar-vos assim bem, vai isto tudo para a frente. Dá para dar uma valente joelhada, como também podem observar. Aqui a parte dos pés, temos assim esta articulação para a parte interior e mexe aqui este painel. Dá para mexer aqui na parte da frente e na parte de trás. Vou agora só reajustar aqui a perna dele e ele aqui todo no sítio, pois tenho agora já de seguida umas magníficas comparações para vos mostrar neste espetacular modo robô. Antes de ir às comparações de forma rápida e breve, gostaria só de falar um pouco sobre este suporte ou base, também vem com ele, e sim, o Unicron consegue se manter em pé neste modo robô sem estar colocado neste apoio. Mas não é de todo viável, porque, como já vos mostrei, ele tem aquela mochila ou backpack grande nas costas dele, tendencialmente o peso está todo na parte de trás, e então a probabilidade que ele tem de tombar ou cair para trás é muito maior. Por essa razão eu nunca deixo no display sem ele estar colocado nesta base ou suporte. Dizer-vos também que a montagem é simples e prática. Esta parte de baixo é toda uma peça, assim como esta também é toda outra peça. Temos aqui esta pecinha pequenina que encaixa aqui e faz de travão a esta zona aqui toda, que ao encaixar é deslizar assim para a frente, depois esta trava aqui e ficamos então com a base completa. Mostrar-vos também que na parte aqui de baixo temos aqui dois encaixes que servem para colocar a máscara que não está de momento na cara dele e também o queixo extra. Estes dois acessórios extras dão para arrumar-se aqui na parte de baixo. Isto é mesmo propositado para esse efeito. Contudo, eu não me sinto à vontade de ter estes dois acessórios aqui em baixo, porque pode haver uma razão de descuido meu ou de um azar, esta máscara sair e ao pousar em cima dela, e então é garantido que se parte toda, e por essa razão eu deixo sempre guardado esta máscara extra e este queixo numa zona onde saiba que não perco e está sempre bem guardado. E sem mais demoras, vou já trazer as magníficas comparações que tenho para vocês. Trago já o Studio Cell Unicron para verem estes dois Unicron sensacionais e espetaculares, na minha opinião. Cada um é extremamente bom à sua maneira e são mesmo maravilhosos, são mesmo espetaculares mesmo. E vou trazer agora o Primus da Takara Tomy. E, na minha opinião, eu gosto imenso dele, gosto imenso deste Primus. Só que comparativamente com o ASLAB Unicron já está um bocadinho pequeno à escala. Se fosse feito assim um Primus na escala Titan, eu acho que era muitíssimo fixe. Não era preciso de todo chegar às dimensões e ao tamanho do ASLAB Unicron, mas assim um Titan Primus acho que era sensacional. Talvez um dia a Hasbro lembre-se e faça assim um Primus um pouco maior. Até lá, este para mim está muitíssimo fixe e porreiro. Quem sabe, talvez um dia. Vou agora trazer uma comparação especial. Esta é a comparação especial, fazer aquela homenagem ao filme de 86, quando o Hot Rod tenta abrir a Matrix da Leadership, depois consegue, transforma-se no Rodimus Prime, e então ali a matriz da liderança com aquela luz cintilante, e é esta a representação comparativamente a este espetacular ASLAB Unicron. Vou agora trazer uma magnífica comparação. Ainda há pouco fiz uma mega comparação no modo planeta, não poderia deixar agora também de faltar uma mega comparação neste espetacular modo robô deste sensacional Unicron. Da direita para a esquerda temos o Scorponok, temos o Galvatron, o Cyclonos, todos da linha Kingdom, Ultramagnus da linha Siege, Rodimus Prime também da linha Kingdom, Fortress Maximus da Titan Returns. Espero que tenham gostado de todas estas comparações, tanto de agora como de há pouco, do modo planeta.
E se não são ainda inscritos, inscrevam-se, ativem as notificações, deixem um like, porque muito mais vídeos especiais virão, não só de titãs, porque tenho ainda mais titãs para vos mostrar, mas também de outros Transformers raros, exclusivos e magníficos que tenho para trazer. Portanto, estejam sempre ligados, estejam sempre atentos, virão muitos mais vídeos sensacionais. E agora vou dar as minhas opiniões finais acerca do Unicron. Para mim este Unicron é espetacular, é sensacional e magnífico. Não só falando nas dimensões dele, que é muitíssimo grande, mas também o facto de ser super detalhado e infimamente cheio de pormenores. O seu modo planeta é espetacular. Este modo robô então marca uma presença fenomenal também. É certo que não é perfeito, não é, tem as suas falhas, temos este cable todo nas pernas, assim como nas costas, ou denominadamente também o backpack, como cheguei a falar também neste vídeo, mas não é por aí, a mim não faz muita confusão. Se formos a ver, também temos imensos outros Transformers que têm as suas imperfeições, ou também não são perfeitos, e não é por causa disso que nós não gostamos imenso deles. Eu falo por mim, eu tenho outros Transformers que, pronto, também têm as suas imperfeições, entre aspas, mas gosto também imenso deles. Isto depois vai de gostos, vai de opiniões de cada um. Só estou agora a dar a minha opinião em relação aqui ao ASLAB Unicron. Dizer-vos também que sei que hoje em dia, através das impressoras 3D, isso tudo há um upgrade, há uma maneira de se retirar todo este cable, todos estes painéis, tanto das pernas como nas costas, e recriar só o modo planeta à parte, e depois digamos que ficaria com este Unicron mais clean, mais limpo. Pronto, só o modo robô e o modo planeta à parte. Não vou fazer isso, não vou, porque eita, eu gosto deste Transformer como ele foi concebido, como ele está feito, da forma como ele é, senão nem sequer eu tinha comprado. E para mim, o que eu quero é ter um Unicron que tenha a possibilidade de ter a sua transformação, porque se eu fizesse isso ele deixava de se transformar, ficaria só o robô e só o modo planeta, e então tenho aqui uma figura que é o Unicron, ao fim e ao cabo quase uma, entre aspas, estátua do Unicron. Eu não quero isso, quero ter um Transformer que tenha a sua transformação. Vou deixar aqui na descrição umas informações mais técnicas sobre este Transformer, como altura, peso, entre outras coisas. Também deixar aqui o link das redes sociais que costumo utilizar e desde já agradeço-vos terem visto este vídeo até ao preciso momento. Se puderem inscrever-se, deixar o like e compartilhar este e outros vídeos aqui do canal, fico-vos muitíssimo grato. Como já vos tinha dito, neste vídeo não deu para mostrar-vos todos os titãs que tenho na coleção, depois irei trazer e fazer mais vídeos de mais titãs e não só. Ao fim e ao cabo eu tenho todo o gosto, prazer e privilégio de mostrar-vos toda a minha coleção de Transformers e é isso que quero fazer, é mostrar-vos todos os Transformers que tenho na coleção a todos vocês. Espero que tenham gostado, mais uma vez muitíssimo obrigado, não percam os próximos vídeos e vemo-nos em breve.